Graça e paz a todos. Vamos continuando a nossa lição 5, que fala sobre o discípulo, a igreja, da classe Maturidade Cristã, da Escola Bíblica da Igreja Batista Aliança. Ok? Nas aulas passadas nós vimos sobre a definição de igreja, o que é igreja. Vimos também a origem da igreja na segunda aula. Agora nós vamos ver os oficiais da igreja. Quem são os oficiais da igreja? Hoje em dia nós vimos vários cargos na igreja. E até mesmo pessoas brigam por esses cargos, né? Pessoas fazem de tudo para ter títulos, para ter posições na igreja. E às vezes elas não sabem exatamente o significado desses cargos. E não sabem exatamente quais são os cargos que são biblicamente aceitos, né? Então vamos lá, vou apresentar aqui para vocês as funções que existem dentro da igreja. Na realidade, só existem dois títulos, dois cargos na igreja, que são oficialmente declarados na Bíblia, né? Biblicamente falando, que é o pastor e o diácono, somente. Ah, não, mas como assim? Na Bíblia cita presbítero, na Bíblia cita ancião, cita bispo, cita apóstolo, cita obreiros. Isso não são cargos? De forma nenhuma, né? Os únicos cargos são pastores e diácono. E eu vou mostrar biblicamente por quê, que são só esses dois. Então vamos lá, vamos começar com o pastor, certo? Pegando a definição de pastor, a gente vai entender muitos outros cargos que foram citados. Então, lá em Efésios, Hebreus, eu vou deixar os textos tudo aqui. 1 Pedro, nós podemos ver a função do pastor. Então, o que é o pastor? O pastor é o líder da denominação, né? Então, existem muitos outros nomenclaturas que é dito na Bíblia para fazer uma referência ao pastor, que na realidade as pessoas acham que são outros cargos, mas na verdade é um só, é o líder da igreja. Por exemplo, a presbítero, né, é a mesma coisa de pastor. Bispo é a mesma coisa de pastor. Ancião, mesma coisa de pastor. Então, mas por que a Bíblia cita esses outros nomes se é a mesma coisa? Por causa da etimologia da palavra, que está muito relacionada à função do pastor, certo? Por exemplo, o pastor ele tem várias funções. Uma dessas funções, até pelo próprio nome diz, pastor, né, é de cuidado. Então, como um pastor ele cuida das ovelhas, então o pastor ele deve ter esse cuidado com os membros da igreja, né, com os membros dos congregados da igreja. Então, esse cuidado, esse zelo para a vida, para a vida financeira, para a vida espiritual, emocional, enfim, o pastor ele deve estar integrado, né, dentro da igreja no sentido de cuidado, como um médico cuida das pessoas, certo? Então, principalmente da vida espiritual, principalmente no ensino, né, para que a sua igreja possa crescer, tanto na graça como no conhecimento. Então, o pastor ele tem essa função de cuidar. Esse cuidado está relacionado a ensino, está relacionado a aconselhamento, está relacionado a discipulado, está relacionado a muitas outras coisas, né? Então, o pastor ele tem várias funções. Só dentro dessa função de cuidado já entre muitas outras áreas, né? A palavra ancião, ela significa uma pessoa experiente, uma pessoa vivida, e uma pessoa em que ela possa dar conselhos por conta da sua experiência. Então o pastor ele deve ser isso, né? Paulo ele diz que o pastor ele não deve ser neófito, né? O que é um neófito? É uma pessoa sem experiência, uma pessoa muito novo na fé, entendeu? Uma pessoa nova na fé que não tem experiência ainda, não tem tanto conhecimento ainda. Então essa pessoa ainda não está preparada para ser um pastor. Porque o pastor ele precisa ter uma certa experiência, uma vida na fé, para que ele possa aconselhar outras pessoas. Outra característica é o bispo. A palavra bispo ela está muito ligada a um representante espiritual ou um líder espiritual. Então, o pastor ele é uma liderança espiritual dentro da congregação, certo? Ele é algo é uma pessoa que Deus colocou ali para cuidar da sua igreja. E ele tem a função de levar as pessoas, né, a um crescimento espiritual, né? Ele como líder espiritual para que as pessoas possam crescer espiritual, se edificar espiritualmente, certo? E por fim, presbítero, né? A palavra presbítero significa aquele que administra, né? Então é como se fosse um administrador. Então é uma função do pastor. O pastor ele tem esse cargo um cargo administrativo. Ele tem que estar inteirado nas questões administrativas, do crescimento administrativo, crescimento burocrático da igreja, né? Todas essas questões administrativas, burocráticas que a igreja passa, que o pastor ele precisa ter um conhecimento, um entendimento sobre isso. E também de um líder, né, de governo, ele deve saber governar, né,
Paulo ele também cita que aqui o homem, né, o pastor, o bispo, o presbítero, que não governa bem a sua casa, de maneira nenhuma ele vai saber governar bem a igreja. Né? Então, um pastor ele deve saber governar a sua casa para ele poder governar a igreja. Porque a casa é mais fácil governar uma casa do que governar uma igreja. Certo? Então ele precisa ser um líder, um exemplo de líder na sua casa, para que ele possa também ser um líder, né? Dentro de uma congregação, que tem pessoas de várias famílias ali. Né? Então, se ele não souber cuidar de uma família que é a dele, jamais ele vai saber cuidar de várias famílias que estão dentro de uma igreja. Ok? Então, essas são características, são nomenclaturas que é dada para o pastor. Tem outras nomenclaturas, como lá em Apocalipse, que chama de anjo, né? Então, anjo significa mensageiro. Então, ele está ali disposto para levar a mensagem de Deus para a sua denominação, ok? Então, o segundo cargo, né, na igreja é o cargo de diácono. A palavra diácono significa servo, é aquele que serve. Então, o diácono não é aquele que manda, não é aquele que lidera, não é aquele que ordena. Não, é pelo contrário. O diácono, ele serve. As pessoas pensam que a igreja deve servir o diácono, né? Pelo contrário, o diácono está ali para servir a igreja. Então, esse título de servo, né, tem que ser uma característica marcante no diácono. Eu tenho um certo consentimento, que é um pensamento meu, particular, que para mim, o chamado para ser servo é para todos. Todos os membros da igreja é para ser servo. Então, essa identidade de servir é para todos. O próprio Jesus ele ensinou isso. Né? Ao lavar os pés do discípulo, ele deu um ensinamento muito claro de que até o Filho do Homem veio para servir, não ser servido. Quanto mais nós, né? Então ele como líder, ele foi lá e serviu os seus discípulos, ele lavou os pés do discípulo, que é um ato de um servo, entendeu? Então quanto mais nós, então todos os seguidores de Jesus devem ser servos, devem ser diáconos. Então eu acho que essa nomenclatura, esse título, não deveria nem ser citado, né? Aquele cara ali é diácono. Aquele ali não é. Né? Então, para mim, não faz sentido isso. Para mim, todos é para ser diácono. Todos são servos, entendeu? Então, esse é um entendimento meu, ok? Eu queria saber qual a opinião de vocês. Bem, Nathanael, mas e o cargo de obreiro? Então, obreiro é aquele que faz a obra de Deus, então não é um cargo. Então, todas as pessoas, pastor, diácono, servo, qualquer um. Se você faz a obra de Deus, então você é um obreiro. Então, faltando ao meu consentimento, é um pensamento meu. Eu não vejo sentido uma pessoa ter o título de obreiro. Para mim, isso não tem importância. Porque o que importa é ele fazer a obra de Deus. Então, ele não precisa de título, ele não precisa de nomenclatura. Ok? Nathanael, e os apóstolos, né? Como é também citado muito nos dias de hoje, os apóstolos, né? E tem até os apóstolos na Bíblia. Bem, não existe nenhuma ordenância de uma sucessão apostólica. Isso não tem na Bíblia, uma sucessão apostólica. Então os apóstolos foram só aqueles que Deus chamou para ser apóstolos, que está nas Escrituras, que foram os 12 mais Paulo. Então tem umas características, eu queria poder falar sobre os apóstolos em outro vídeo, né? Então existem características específicas, se vocês quiserem eu falo em outro vídeo, para um apóstolo, né? E essas características não se enquadram aos apóstolos nos dias de hoje. Então apóstolos hoje não existe. A não ser que for no sentido do significado da palavra apóstolo, que significa enviado, aquele que vai, né? Ou seja, tipo um missionário, né? Aquele que é enviado, missionário. Né? Então é outro ponto, né? E os missionários também, faz parte da igreja. Sim, o cargo, o trabalho para pregar o evangelho é para todos, certo? O chamado para todos, para pregar o evangelho. Então todos nós, como tem um livro do Iago Martins, todos nós temos o chamado para ser missionário. Então, mas assim, tem pessoas que são escolhidas para poder ir para um outro país, ou para um outro estado para pregar o evangelho. Com certeza, tem pessoas que são chamadas para isso. Mas é uma ordenança que é feita para todos. Tem gente que encaixa isso na questão do apóstolo. Então, apóstolo nesse sentido. Não apóstolo direto como eram os 12, mas o apóstolo no sentido de ir para outro lugar para poder pregar o evangelho. Nesse sentido, eu até entendo. Né? Mas é bom tomar muito cuidado com essas nomenclaturas. Ok? Então, espero que tenha esclarecido e nós nos vemos na próxima aula.